Olá, telespectadores do TVI News. Sejam todos bem-vindos ao nosso quadro Raquel Rocha Entrevista. O meu convidado de hoje é o professor doutor Alexandre Justo, que é farmacêutico, doutor em farmacologia, é professor da Universidade Estadual de Santa Cruz e também é coordenador do LAFAC, Laboratório de Farmacologia Comportamental. Alexandre está aqui com a gente mais uma vez. Sua primeira vinda aqui foi uma alegria para nós e uma repercussão muito positiva. E naquele dia, nós combinamos de retornar para falar sobre o assunto que nós vamos falar hoje. E promessa feita, promessa cumprida, né? Então, seja bem-vindo mais uma vez. Olá, tudo bem? Queria agradecer o convite. Muito obrigado pela oportunidade da gente estar falando um pouquinho do trabalho que a gente realiza na Universidade Estadual de Santa Cruz, na área de dependência química. Exatamente, o assunto de hoje é dependência química. E a gente até comentou isso da outra vez, sobre a importância de tirar todo esse conhecimento que é fruto de muito estudo, de muita pesquisa, de muita discussão, de dentro dos muros da universidade e levar para a sociedade. Então, a importância da gente estar aqui falando sobre um assunto tão sério e falando a partir de conhecimento, de estudos científicos, ela é ímpar. E a gente vai continuar sempre trazendo conhecimentos de qualidade para você que nos acompanha. Como nosso convidado falou, o assunto de hoje é dependência química, é um assunto sério, é um assunto grave e a gente precisa debatê-lo com toda a seriedade, pensando inclusive nos despindo de qualquer preconceito, né? Porque a gente estava comentando aqui antes de entrar no ar. Não é falta de vergonha na cara, não é falta do que fazer, né? O DSM, ele já traz como um transtorno por uso de substância, é considerado um transtorno. E a gente vai falar sobre os fatores de risco, também os fatores de proteção, tratamentos. Mas eu quero começar perguntando o conceito, né? O que é a dependência química? O que diferencia a pessoa que ela é um adicto, um dependente químico, daquela que faz o uso da substância, mas não é dependente dela? Eu acho que o principal ponto que a gente tem que discutir aqui e os telespectadores entenderem é que a dependência química é uma doença crônica, como outra qualquer, a diabetes, né, hipertensão. É uma doença que foi causada por uma substância psicoativa que a gente chama popularmente como drogas de abuso. Como você comentou, existem os manuais de diagnóstico, o DSM e a CID, né, que compõem os critérios para que esse indivíduo seja considerado, então, um indivíduo que tenha o transtorno sob o uso de substância. Então, por exemplo, o indivíduo precisa gastar bastante tempo do seu repertório social em busca da substância, o indivíduo precisa consumir cada vez mais uma quantidade maior daquela droga para conseguir o efeito decorrente ao efeito de tolerância, né? E uma vez que esse indivíduo desencadeia um desejo compulsivo pela substância, onde ele não consegue fazer o controle, ter o controle, né? Ele não consegue parar de usar, por mais que essa substância esteja causando prejuízos sociais. Ele não consegue parar. Exatamente. Então, a gente pode discutir daqui a pouco. Quando ele não está usando, ele sente falta. Exatamente. Exatamente. Daí na abstinência, né? Ele vai sentindo falta e aí isso é um dos fatores que acaba fazendo com que ele volte a utilizar. A gente pode discutir daqui a pouco como que o indivíduo atinge esse estágio de perda do controle, né? Que hoje existem algumas teorias que explicam como que isso acontece. E aí, quando ele preenche esses critérios, ele é caracterizado, então, como um indivíduo que apresenta o transtorno sob o uso de substância, seja ela o álcool, seja ela a cocaína, a maconha, entre outras substâncias psicoativas. Eu lembro de um vídeo, acho que foi o primeiro viral aqui no Brasil, que foi, acho que o título era Tapa na Pantera, que a mulher ela falava que fumava maconha todos os dias, há não sei quantos anos, é um vídeo muito antigo, e que ela não era dependente, e fumava todos os dias há não sei quantos anos. E isso é muito frequente na clínica, do paciente chegar e ele relatar o uso, só pegando aqui a maconha como um exemplo, dele relatar o uso, um uso diário, e ele não se considerar um dependente. E a gente nem precisa restringir ao uso diário. Muitas vezes o alcoolista, a gente vai falar também detalhadamente um pouco mais sobre essa questão da dependência do álcool, mas tem aquela pessoa que ela só bebe final de semana,
e ela é uma alcoolista. Porque ela, todo final de semana, ela começa a beber na sexta-feira de noite, né? Bebe sábado o dia todo, bebe domingo. Só que ela não se considera porque ela diz que ela não bebe todos os dias. Então, só para você que está em casa, você perceber que não porque você necessariamente precisa usar a substância todos os dias. Mas se você precisa daquilo todos os dias, é um indicativo muito alto de que você está dependente daquela substância. E aí, por que não faz o teste? Isso eu falo, né, para os pacientes. Fique sem usar e veja se você sente falta. Fica sem usar e vê como você se sente. Aí você vai perceber se você usa porque você escolhe usar, porque você deseja usar, ou porque você precisa usar. Porque começa assim, não é? Aí a gente já pode, inclusive, entrar nesses estágios. A primeira vez que a pessoa usa é uma escolha. Mesmo que seja alguém oferecendo, você escolhe aceitar. Você escolhe o que aquele grupo ali está fazendo, você escolhe fazer também. A primeira vez. E chega no estágio que deixa de ser escolha. Então, eu queria que a gente falasse um pouquinho sobre... Porque esse limiar, ele é muito delicado, né? O momento que você acha que você tem controle sobre aquilo e quando você deixa de ter o controle. Mas, assim, primeiro uso, a pessoa ela pode dizer não. Porque ela não é dependente, correto? Embora exista a predisposição, porque também é importante a gente citar que existe a predisposição, inclusive genética. Se você tem várias pessoas na sua família, por exemplo, que que faz uso abusivo do álcool, significa que você tem que ficar um pouco mais atento do que aquela pessoa que não tem um histórico familiar do álcool. E assim para todas as drogas. E me fala então sobre essa questão assim dos estágios até a pessoa ela realmente perceber que ela desenvolveu um transtorno. Pronto, então para a gente entender como que o transtorno se instala, é importante a gente entender como que o sistema nervoso central se comporta frente às drogas de abuso, né? Nós temos um sistema que é conhecido como sistema límbico, que é a junção, são regiões no sistema nervoso que controlam as nossas emoções, e algumas regiões mais específicas, que é o nosso sistema de recompensa, que é modulado, né, ativado por neurônios dopaminérgicos, e controla nossos comportamentos naturais de prazer. Então, por exemplo, alimentação, sexo, né? Os comportamentos naturais para que esses comportamentos sejam repetidos, reforçados e repetidos. Então, neuroquimicamente, o aumento de dopamina nessa região vai gerar uma sensação euforizante, né? Que antigamente a gente fazia uma correlação muito próxima desse neurotransmissor com a questão do prazer, né? Mas hoje a gente já sabe que a dopamina ela modula mais a expectativa, né? A motivação e a expectativa pelo prazer. A gente pode falar um pouquinho sobre isso à frente, né? Mas no primeiro momento, quando o indivíduo tem aquele contato inicial com a droga de abuso, neuroquimicamente, independente da droga, ela vai aumentar dopamina numa região chamada núcleo accumbens, que é o nosso sistema de recompensa, né? E ao fazer isso, ele vai deixar os ambientes que eram menos interessantes, né, dar saliência a esses ambientes, e aí esses ambientes vão se tornar interessantes. Então, por exemplo, o indivíduo chega numa festa e faz um consumo de uma pequena quantidade de álcool. A gente sabe que o álcool ele é classificado como uma droga depressora, mas em pequenas doses ela é uma droga euforizante, por aumentar a dopamina. E isso vai gerar a saliência naquele ambiente. Então, aquele ambiente aquela festa aqui por si só já era interessante, vai passar a ser um pouco mais interessante, gerando saliências naquele ambiente. Então, nesse primeiro momento, é um comportamento que vai estimular o reforço do uso, porque a gente fala que é um reforço positivo, né, nesse primeiro estágio do uso da substância. Se foi prazeroso, logo isso aumenta as chances de eu usar novamente porque foi prazeroso da primeira vez. Esse reforço positivo, né, entre aspas, né, acontece, há uma tendência de eu repetir esse comportamento. Então, se a gente pensar evolutivamente, né, os comportamentos que eu disse no início, alimentação, sexo, por exemplo, é importante para a sobrevivência da espécie. No entanto, neuroquimicamente, isso é muito mais forte quando é feito
feito, por exemplo, através artificialmente com uma droga de abuso, né? Então, nesse primeiro momento, as pessoas acabam, aqueles primeiros contatos com a droga, ela vai gerar esses efeitos iniciais, que é o que a gente chama de reforço positivo. Isso vai fazer com que, então, uma vez que esses ambientes eles estão salientes, eles sejam passíveis de serem condicionados ao uso. E daqui a pouco a gente vai falar um pouco sobre isso, porque isso é importante para a questão da recaída. Então é recompensador, foi prazeroso e isso vai aumentar a probabilidade de eu repetir aquele comportamento porque a resposta daquele comportamento exatamente, euforizante, ela é né? Ela é euforizante, ela é e eu vou positiva. buscar cada vez mais. Exatamente, isso aí. Esse primeiro momento é isso que as drogas vão fazer. E aí, a princípio, eu tomei uma pequena quantidade de bebida e eu já senti o efeito, mas com o tempo eu já passo a tomar uma quantidade maior por conta da tolerância, né? Você passa a tolerar aquela quantidade e você precisa de uma quantidade também maior da substância. Exato. A tolerância ela acontece para todas as drogas, né? Conforme você vai repetindo o uso, o organismo vai aprendendo a eliminar mais facilmente essa droga, né? Aprendendo bem, entre aspas, né? Ele vai metabolizando, né? Mais rápido essa droga, e aí você, por exemplo, o fígado faz muito bem esse papel, e aí o indivíduo vai ter que consumir uma quantidade maior para ter aquele mesmo efeito que teve com aquela dose inicial. A gente tem dois tipos de tolerância, essa que é metabólica via fígado, e a gente tem a tolerância lá no sistema nervoso central decorrente ao mecanismo da ação da droga nos receptores que ela atua, que também pode acontecer. Então esses dois motivos levam o indivíduo, por exemplo, a usar uma quantidade maior da substância, que a gente falou que é um dos critérios, né, lá no início, a gente falou que é um dos critérios para o diagnóstico de transtorno sobre o uso de substância. E essa explicação que Alexandre deu, a gente pode pensar nela para várias substâncias. Para o cigarro, para o álcool, para a maconha, para a cocaína. A pessoa ela sempre inicia o uso buscando esse efeito positivo, esse efeito reforçador. Com o tempo, a ausência dessa substância, né, quando você já está dependente, a ausência dessa substância, ela te causa um mal-estar muito grande. E aí você busca esta substância, não mais para ter o prazer. Chega num estágio que você busca essa substância, não para obter o prazer, mas para aliviar o mal-estar. Exatamente. Para tirar aqueles sintomas aversivos decorrentes da abstinência. Esse desconforto fisiológico, né? Que a gente chama isso de desconforto fisiológico. Normalmente o indivíduo tem ansiedade na ausência do uso, né? Dependendo da droga, de forma mais intensa ou menos intensa. E menos intensa. E aí ele vai passar a usar, a gente chama isso de reforço negativo. Então entenda, tanto o reforço positivo quanto o reforço negativo faz com que o indivíduo aumente a frequência e a recorrência do uso. Né? Então, e aí a gente está caracterizando o ciclo, né, da dependência. Porque não necessariamente ele vai apresentar o comportamento de reforço negativo para o uso, já tendo o critério da dependência em si, mas durante a fase de transição. Então, ele vai ter o primeiro momento o reforço positivo, que a gente falou, daqui a pouco ele entra na abstinência, e aí ele tem o reforço negativo. Os dois vão fazer com que ele reutilize a substância. E essa repetição... Tanto positivo quanto negativo, porque sempre que você vir a palavra reforço, pode pensar que aumenta a frequência do comportamento. Então, tanto positivo quanto negativo vai aumentar a frequência do comportamento. Exatamente. E aí essa repetição do uso, esse aumento da frequência do comportamento de uso, faz com que o indivíduo caracterize, por exemplo, um uso abusivo, como você citou, por exemplo, daqueles usuários de fim de semana que fazem um consumo intenso de qualquer substância, mais comumente o álcool, né? E aí, muitas vezes, durante a semana, ele acaba utilizando porque ele está no sintoma negativo lá, sentindo, né, no reforço negativo, aquela ansiedade de falta do uso, e aí ele acaba utilizando. Daqui a pouco ele aumenta a frequência, aumenta a intensidade, e aí ele vai chegando próximo do terceiro estágio, que é o estágio do desejo compulsivo, que a gente pode explicar também como ele acontece. E aí a gente consegue também identificar os dois mecanismos e diferenciá-los, que é a impulsividade da compulsividade. A impulsividade, ela é a incapacidade de interromper, de iniciar
de você inibir o início de uma ação, de você, por exemplo, dizer não àquilo inicialmente. Você tem um comportamento impulsivo, você age sem pensar. Sem pensar e sem pesar todas as consequências daquilo. Isso é mais grave ainda para o jovem. A compulsividade já é a incapacidade de você interromper essas ações que já estão em andamento. Então você precisa, e aí você entra num mecanismo de repetir, mesmo quando você já tem consciência dos danos que aquilo está trazendo à sua vida. Você já sabe muitas vezes que você perdeu um emprego, que você não consegue mais se sair bem nos seus estudos, que você está prejudicando suas relações familiares, seu casamento, que você está fazendo seus pais sofrerem, que você está chegando ao nível de vender objetos importantes, mas você não consegue interromper o uso daquela substância, para vocês entenderem a gravidade que é um transtorno por uso de substância. Ale, eu queria que você contasse para a gente, eu achei muito interessante, e isso é fruto também da sua experiência lá no Laboratório de Farmacologia Comportamental da UESC, como que é feito no laboratório esse processo de... Porque para se testar as drogas, você precisa dos animais, dos modelos animais dependentes, adictos, para você poder, inclusive, testar drogas de tratamento. E a forma como no laboratório a gente torna esses animais adictos, ela é muito parecida com o ser humano. Porque se a gente parar para pensar, o álcool em si, ele não é saboroso. Inclusive, as pessoas, quando começam a fazer uso do álcool, elas não gostam do gosto do álcool, né? A não ser que esse álcool ele venha ali diluído no meio de uma bebida muito doce. Então, eu queria que você contasse como que é feito isso. Você pega ali um grupo de animais e como que você torna esses animais dependentes do álcool. Pronto, vamos lá então. A gente pode pegar, até para construir as pessoas entenderem o que a gente faz lá no laboratório, né? Então, mais uma vez, obrigado pela oportunidade da gente estar divulgando, né, o que a gente faz dentro da universidade. E aí a gente pegar uma linha de raciocínio aqui na minha fala, dentro do que a gente vinha conversando. Então, a gente estava falando ali dos estágios, né? Reforço positivo e reforço negativo. A gente consegue simular isso nos modelos animais, até a instalação do desejo compulsivo pela droga. E a gente também consegue fazer isso, instalar esse comportamento nos animais e fazer a medição disso, né? Já vou explicar como. E aí, após essa frequência repetida de uso da substância, ocorrem modificações no sistema nervoso central, principalmente alterações a nível de córtex pré-frontal, essa região, né, que controla os comportamentos de impulsividade, né, que você citou aí. E aí esse controle ele é perdido. E aí o indivíduo atinge o terceiro estágio, que é o estágio do desejo compulsivo pela droga. Então, mesmo que ele não queira usar a droga, mesmo ele não gostando de usar a droga, ele quer usar a droga, ele tem a fissura de usar a droga, né? Esse comportamento característico. Você consegue ver claramente. E a gente consegue trabalhar isso com os animais. E aí é onde a gente mimetiza esses comportamentos nos animais e a gente... Hoje o laboratório é coordenado por mim e pelo professor Eduardo Marinho, né? E a gente testa substâncias com potenciais para diminuir esse desejo compulsivo nos animais, em diferentes estágios. Então a gente, dentro do ciclo, né, que a gente falou aqui da dependência, de acordo com os modelos animais que a gente utiliza, a gente vai testar esses diferentes estágios de acordo com as nossas perguntas. Então eu posso... bloquear aquele estágio inicial ali, que a gente falou que é reforçador, né? Existem estratégias de modelos que estudam o reforço negativo e existem modelos que estudam o desejo compulsivo pela droga. Então a gente consegue trabalhar em cada uma dessas etapas e fazer intervenções com substâncias que futuramente podem se tornar aí, por exemplo, um medicamento para o tratamento, que é o principal objetivo do nosso laboratório hoje, né? Uma vez que a gente desenvolve estudos pré-clínicos, que é aquele estudo antes, nos modelos animais, né? Que acontece antes de desenvolver os medicamentos, né? Esses estudos, eles são todos aprovados pelo Comitê de Ética em Pesquisa em Animais aqui na universidade, né? E tem um controle extremamente rigoroso para que a gente consiga, então, produzir dados de qualidade, né? E depois colocar isso através de artigos científicos, que é o que a gente faz hoje. E no início, quando você está ali
trabalhando com aqueles animais que ainda não são dependentes, você não dá o álcool puro, não é? O álcool ele vem misturado com a sacarose, A gente faz uma substância doce. Exato, a gente faz uma diluição muito parecida com o que você utiliza, né? Um percentual maior, né, da sacarose e um percentual menor de álcool. E vai aumentando essa concentração do álcool. E isso é muito parecido com a forma como as pessoas, elas começam a fazer o uso do álcool. Muitas vezes é uma pequena quantidade ali num drink que é doce e depois ela vai aumentando aquela quantidade, vai pedindo para colocar, né? Coloca mais vodka e depois acaba ingerindo a bebida, um uísque, uma bebida mais forte, né? Que tem uma concentração maior de álcool. Que se você pensar, não é uma bebida saborosa. E dificilmente alguém começa a beber tomando o uísque, né? Mas dentro desse processo que é feito ali com os modelos animais, e você vai percebendo todos esses graus ali do estágio até a instauração do transtorno. Uma vez instaurado, além do uso do que está sendo testado, né, que a gente não pode chamar de medicamento ainda, né? Mas de que forma comportamental é possível você retirar o animal daquele estágio que ele está, de dependência? A nossa principal estratégia que a gente utiliza é justamente controlar o condicionamento, né? Que a gente fala que é crucial para, por exemplo, desencadear uma recaída pela substância. Então, vou explicar melhor um pouquinho isso. Nos modelos animais, a gente faz exatamente o que acontece no ser humano. Então, vamos entender aqui, fazer um paralelo entre as duas situações. A primeira delas é um indivíduo que já está caracterizado dependente, foi lá, fez o tratamento de desintoxicação numa clínica, e aí ele vai se reexpõe àquele ambiente que ele usava a substância. Então, por exemplo, ele passa na frente do bar, onde ele usava o álcool com os amigos, né? E aí isso vai desencadear um aumento do desejo, de dopamina, isso, no sistema de recompensa. Isso é maravilhoso você explicar isso, porque as pessoas acham que esse aumento da dopamina ocorre no momento da recompensa, no momento do uso da substância. Mas não, o aumento de dopamina, ele ocorre antes, é a expectativa do uso. É o que motiva, né? Até porque a dopamina, ela atua nos neurônios motores, então é o que impulsiona a pessoa a realizar aquele comportamento. Exatamente, é então, o que vai fazer com que ele busque a droga. Exato. E aí ela passa diante do bar e só olhar para aquele ambiente e lembrar da sensação que ela tinha ali, já tem um aumento da dopamina. Exato, e aí isso favorece ele ter a recaída. E é exatamente esse o modelo que a gente trabalha. Então a gente desenvolve, né, o comportamento compulsivo nos animais através de repetição nas administrações das drogas, com potencial de abuso, né? E aí, só que naquele ambiente de uso a gente faz o tratamento. A gente reativa essa memória da lembrança do uso através de um processo que a gente chama de condicionamento, né? Condicionamento ambiental, que é muito conhecido através na psicologia por causa dos estudos de Pavlov, né? O condicionamento pavloviano. Então a gente utiliza essa estratégia. Aquela memória vinculada à droga, ela precisa estar latente para ela ser modificada. E é exatamente que as estratégias hoje de tratamento falham, porque, lembra que eu citei aqui o exemplo? O indivíduo foi fazer o tratamento na clínica de desintoxicação, que não tem nada a ver com o ambiente de uso. E aí, quando ele é reintroduzido no contexto social dele, onde ele vai ser exposto às pistas que lembrem, ele acaba recaindo. E por isso que as estratégias de tratamento hoje, né, infelizmente, a gente não tem uma grande efetividade, né? Então a gente faz isso nos modelos animais. A gente trata os animais no mesmo ambiente onde ele apresentou o comportamento de compulsividade, e é fascinante, porque no momento, depois que a gente instala o comportamento, a gente dá uma administração de soro fisiológico, né, de salina para os animais, e coloca ele no ambiente. Ele tem a expectativa que ele vai receber a droga, porque ele está condicionado, ele já aprendeu que naquele ambiente ele vai receber a droga. E aí ele vai em busca, ele fica em busca, né, agitado, muito agitado, né, por conta naquele da ambiente, dopamina. exatamente, por conta da dopamina, naquele ambiente que a gente chama isso de comportamento condicionado ao uso da droga, só que ele não está recebendo a droga. Ele está na expectativa do uso. E quando você mede a quantidade de dopamina naquela região do sistema de recompensa, ela está altíssima, como, por exemplo,
o uso da substância lá naquela primeira vez. Então a gente vê que tanto esse comportamental, né? Antigamente a gente separava isso, né? A dependência física e da psicológica, né? Hoje a gente não faz mais isso, mas o quanto que isso é importante, né? Cada um aí dentro da sua contribuição e precisa ser modulado. O que eu quero dizer é o seguinte: não adianta só dar uma medicação se eu não estou tratando o comportamental, a estratégia condicionada à droga, né? Aquela pista que lembre. Então, as estratégias de enfrentamento, porque quando ele voltar para o mundo real, ou se ele já estiver, ele vai passar em frente àquele bar, aqueles amigos vão ligar, aquelas pessoas ali do uso, e ele tem que ter estratégias para poder dizer não. Inclusive, uma das orientações não entre nesse bar, não saia com esses amigos logo na fase inicial do tratamento, porque o risco da recaída na fase inicial é muito grande. Eu queria que a gente falasse um pouquinho assim, porque a gente fala muito da questão do indivíduo, mas o sofrimento da família, sabe? De um pai, de uma mãe que vê o filho entrando nesse processo e se sente impotente, porque pensa assim, o que eu vou fazer? Eu não tenho como, né, proibir de sair de casa, eu vou internar compulsoriamente, mas tem uma hora que ele vai sair, vai voltar a usar. Vamos tentar ver essa questão pela ótica da família, o quanto é difícil, né, Alexandre? Principalmente pensando, nós somos pais. Imagina a dor de uma família de perceber um adolescente, um jovem, adentrando nesse caminho e não saber o que fazer. Então, em termos de orientações, assim, o que a gente pode falar para esses pais? Bom, primeiro a gente entender que os humanos utilizam drogas desde quando? Desde os primórdios da humanidade. Né? Então, as drogas estão aí no nosso ambiente, né? E a gente precisa buscar estratégias para que, dentro do contexto educacional, os adolescentes, principalmente, entendam que esse processo, em algum momento na vida dele, eles vão ser expostos a essas substâncias. Né? E aí cabe a ele decidir, muitos vão usar por causa de pressão dos amigos, né? E cabe a ele decidir se vai utilizar ou não, e os malefícios que isso causa. Então, o primeiro ponto que eu entendo é que os pais precisam ter uma conversa aberta com os filhos, o diálogo, né? Sobre esse risco. Perfeito. Esse é um ponto. Né? Não adianta você achar que não vai acontecer quando você viu, já aconteceu. Exato. Né? Então, esse é o primeiro ponto. Uma vez que, então, por mais que tenha, e pode acontecer dessa família ser uma família aberta, que tem esse tipo de diálogo, e aquela criança, aquele adolescente, hoje a gente vê os levantamentos, primeiro contato com a substância, os levantamentos, os estudos que mostram, né, em média de 12, 13 anos, então é bem muito cedo, né? Muito cedo. Então, quando seu filho ou sua filha estiver indo para a festinha de aniversário do coleguinha, já é bom você alertar em relação a isso. Olha, se alguém lhe oferecer, exatamente, não aceite, né? Não aceite, porque as consequências são essas. Exatamente. E infelizmente, às vezes, isso acontece dentro da própria família, né? Exato. Muitas vezes. Em relação ao álcool, principalmente a gente estava falando sobre isso, por ser uma droga legal, muitas vezes esse álcool ele é oferecido dentro da própria família, pelos pais, principalmente para os meninos, né? A gente acaba tendo essa diferenciação, mas muitas vezes o pai já oferece ali uma cerveja para o filho quando o filho tem 13, 14 anos. Exatamente. E sem imaginar o quanto está prejudicando o desenvolvimento, inclusive, do sistema nervoso daquele adolescente. E esse contato precoce ele pode favorecer, né, que esse indivíduo mais facilmente entre naquele ciclo. Né? Então... Porque quanto mais cedo o início do uso, mais a probabilidade desse adolescente, uma vez adulto, continuar dependente da substância. Então, quanto mais precoce o início, maior a gravidade do transtorno do uso de substâncias, sem contar as consequências sociais, as consequências mesmo funcionais, né, do quanto esse adolescente vai ser prejudicado nos estudos e em todas as áreas da sua vida. Vamos falar um pouquinho sobre a questão do álcool, da gravidade do álcool, que é uma droga subestimada, por ser legalizado, né? Você tem dados assim que são bem alarmantes, né, Ale? Sobre o álcool, sobre a quantidade de pessoas que consomem álcool no Brasil hoje. A gente tem o último levantamento nacional feito pela Fiocruz, que é o terceiro levantamento nacional de uso de drogas psicoativas,
que mostra que o álcool, as drogas lícitas, elas são mais amplamente utilizadas do que as drogas ilícitas, né? Até por causa da disponibilidade. E aí a gente vai incluir álcool e cigarro, né? E o cigarro está voltando forte aí por causa do comportamento de cigarros eletrônicos. E a gente sabe que a dependência pela nicotina, ela é uma das mais difíceis de ser tratada. Apesar de a gente ter algumas estratégias, mas ela é eficazes, ela é uma das mais difíceis de ser tratada. Quando a gente olha, por exemplo, dentro desse grupo de usuários, aqueles que se tornaram dependentes, então em torno de 1,2 milhões de pessoas no último ano da pesquisa se tornaram dependentes por alguma droga ilícita. Quando a gente vai para o álcool... todos aí, maconha, cocaína, crack... Exatamente, tudo no mesmo balaio. Quando a gente vai para o álcool, esse número é em torno de 2,3 milhões, se não me falha a memória. Então, a gente vê que uma única droga, né, totaliza um volume de pessoas com transtorno de uso da substância, no caso o álcool, maior do que todas as outras ilícitas. E aí a gente tem um problema de saúde pública, porque nosso sistema de saúde não está preparado para receber esse volume de pessoas com essa doença crônica, como por exemplo a gente tem os programas para tratamento de hipertensão, de diabetes, né, que isso é muito bem estabelecido. E aí a gente também tem um contexto pejorativo, né, daquele indivíduo, dos próprios profissionais de saúde, que muitas vezes descriminalizam, né, aquele indivíduo que é usuário de substância, rotulam, infelizmente, e aí a gente tem um sistema aí que não sabe ainda lidar, né, por N motivos, com as pessoas que desenvolveram um transtorno, né? Não consideram com a mesma seriedade do que os outros transtornos, né? Isso, porque às vezes o médico que está atendendo ali, ele consome álcool regularmente, ele acha prazeroso consumir o álcool. E às vezes ele não explica para o paciente a gravidade. Inclusive, gente, o álcool ele entrou para o grupo de substâncias carcinogênicas, que causa câncer. Então tem mais esse dado aí. Além da dependência química, você pode pesquisar sobre as substâncias que podem causar câncer, e o álcool ele entrou para o grupo dessa substância. Sobre a nicotina, só para a gente finalizar aqui, que a gente já está no final do nosso horário, o que a Alexandre falou sobre o quanto é difícil, né, e quem já lidou com alguém tentando parar de fumar sabe o quanto é difícil. Mas de todas as pessoas que fumam, 66% desejam parar de fumar. 44% não, já não tem nem esse desejo, mas 66%, ou seja, mais da metade, deseja parar de fumar. Mas desses 66%, apenas metade tenta. Então, olha a diferença entre eu desejar e eu tentar parar de fumar. Então, 66% desejam parar de fumar, 33% tentam parar de fumar e 2 a 3% conseguem parar de fumar. Olha como é preocupante. E aí fica o alerta aí para os jovens que começam a fumar o cigarro eletrônico achando legal porque está na moda e tem uma quantidade absurda ali de substâncias. Você vê a quantidade de fumaça que sai. E uma vez que você se torna dependente da nicotina, é difícil. E todos os danos à saúde que a gente já sabe, né, que a nicotina, ela causa. Alexandre, obrigada assim, por estar aqui falando com tanta seriedade de um assunto de extrema importância como essa questão do transtorno por uso de substâncias, né? E por a gente abranger e passar além da questão da maconha, que é a droga mais consumida no Brasil, né? A droga ilegal mais consumida no Brasil é a maconha. Mas a gente falar também sobre o álcool, a gente falar também sobre o cigarro, né, essas drogas legais, e o quanto isso pode trazer realmente prejuízo à vida das pessoas e das famílias. Quantos casamentos já não foram destruídos, né? Porque como o álcool, primeiro, ele atua, apesar de ser uma droga depressora, né? Mas o primeiro sistema que ele deprime é o dos filtros. Aí a pessoa muitas vezes ela se torna mais agressiva, né, com o uso do álcool, pode ser capaz de atos de violência que talvez não fosse. Claro que tem aquela questão já da personalidade, mas digamos que o álcool ele remove esses filtros, por isso que é uma substância preocupante, e esses dados que você trouxe são bem alarmantes, esses dados.
Falamos tudo, não, né? Que tem tanta coisa Tanta ainda. coisa, né? Acho que a gente pra pode falar um gente pouquinho falar. sobre a questão de tratamento, né? Tratamento. Até pra gente, eu não sei quanto tempo a gente tem, mas de forma resumida a gente pode falar um pouquinho, até porque a gente precisa dar resposta para aquela mãe, né? O que fazer, então, se o filho está nesse contexto, né? As clínicas de internação, elas serviriam somente na fase de desintoxicação? A gente tem algumas, a gente tem dentro do SUS, né? Sim. Nós temos os CAPs, que é álcool e drogas, que é uma estratégia, né? Que pode estar acolhendo aí o indivíduo dentro de uma estratégia de tratamento importante e eficaz, muitas vezes, né, para o indivíduo, apesar de a gente saber que a eficácia do tratamento em si ela é baixa por causa do índice de recaída, mas é um lugar para ir, né, que os indivíduos, normalmente usuários de substância, eles já foram abandonados muitas vezes pela própria família, pelo contexto social, e eles não têm um lugar para ir, né, então ali vai ser um lugar que a equipe de saúde e social muitas vezes vai fazer esse papel de acolhimento e vai fazer o tratamento desse indivíduo. Acho que o ponto importante para a gente entender em que momento a intervenção ela é eficaz é quando o indivíduo atinge aquele estágio de ambivalência, né? O que é isso? É aquele indivíduo que começa a entender os prejuízos que a substância psicoativa causou socialmente. E aí ele está passível de intervenção. Até então, é bastante difícil. Antes dele atingir esse estágio, é bastante difícil. Nesse estágio, ele está susceptível a intervenções. E aí entra a equipe de saúde, as clínicas de desintoxicação, as diferentes estratégias que a gente tem hoje no Sistema Único de Saúde, que pode auxiliar o indivíduo, depois da desintoxicação, por exemplo, ser encaminhado para o CAPS e fazer um acompanhamento ali com a equipe. Isso é uma estratégia, né, que a gente tem aí no nosso serviço de saúde e que pode ser utilizado dentro desse contexto. Mas esse indivíduo precisa repor o espaço que a substância ocupou na vida dele quando ele estiver em abstinência e tratado. E aí ele tem que buscar outras formas, né, de ativar esse sistema de recompensa para que ele não caia em recaída novamente, né? E aí ele pode buscar através de uma atividade física, da religiosidade, né, espiritualidade. Sim. Então tem outras estratégias que ele pode estar... Obras artísticas. Exatamente. Um trabalho que ele ama, com propósito. Formas de aumentar a dopamina e que não seja os baratos naturais. Exatamente. Ouvir uma boa música. Exatamente. Né? Ou seja, aqueles prazeres que a gente falou, né? Isso, e que ele deixou de sentir prazer, né? Às vezes uma pessoa, por exemplo, que é dependente da cocaína, ele chega numa festa, ele nem pensa, tá cheio de meninas lindas e ele nem pensa em estar com elas, ele só pensa em usar a cocaína. Ou seja, ela se sobrepõe, inclusive, ao desejo sexual. E dentro da sua fala, me lembrou um detalhezinho, é a percepção minha, tá? De que a conscientização sobre o problema e o desejo de mudança é maior do que todos os outros fatores dentro da dependência química. Então, se chega um paciente que usa uma substância há 1 ano e chega um paciente que usa uma substância há 16 anos, e a pessoa pergunta, né, qual é a maior probabilidade, né, qual que você consegue, que tem mais chance de conseguir realmente deixar de ser adicto, eu digo é aquele que quer. Aquele que deseja, aquele que tem consciência, que reconhece o seu problema e que deseja mudar. Não é o tempo, não é a quantidade. Então, isso também é uma mensagem muito positiva para quem está nos assistindo, de que não existe caso perdido nesse mundo da dependência química. O que existe é a sua conscientização sobre o problema e o seu desejo de mudar. E no sentido de conscientização, eu acho que a gente fez um papel importante aqui hoje, viu? De alertar para todos os riscos, né, desde o início até o estágio final da dependência. Obrigada, Lê. Obrigado a você, mesmo. Mais uma vez, por estar aqui, né? Poder estar divulgando um pouquinho do que a gente faz na Universidade Estadual de Santa Cruz hoje, né? Que é um orgulho para a nossa região, a nossa universidade, e trazer um pouco dessas informações importantes à população. Quem quiser seguir a gente nas redes sociais, dá uma olhada lá no Instagram do laboratório, LAFAC. Isso, a gente está sempre produzindo conteúdos sobre essa temática, né, e divulgando um pouco o trabalho nosso dentro da instituição.
Obrigada. Já fica o convite para você voltar aqui para a gente falar sobre outra temática interessante e de interesse de toda a sociedade. E você que está nos assistindo, Ana Berta, né? Gratidão por ter permanecido aqui com a gente. E lembre-se sempre, assista bons filmes, leia bons livros, ouça boa música, cuide da sua mente, cuide do seu corpo, cuide do seu coração e tente ser feliz todos os dias. Beijos.